Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Expost, o podcast do PET Economia. Meu nome é Thiago Simon, sou estudante do curso de Ciências Econômicas e eu estou aqui com meu companheiro Bernardo Tanaka. Junto com a gente temos o Dr. Áureo de Toledo Gomes, professor daqui do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Áureo. Obrigado, agradeço o convite do PET para estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, né, na política internacional, que é a guerra Rússia-Ucrânia, né? Esse conflito ele não é novo, não é de hoje. A invasão ela começou em fevereiro de 2022 e colocou essa tensão entre os dois países nos olhos e bocas do mundo. E é por isso que hoje trouxemos o professor Áureo para conversarmos sobre esse conflito e tentarmos entender um pouco toda essa história. Novamente, seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Agora daremos início às perguntas, tá bom, professor? A primeira pergunta é a seguinte: as previsões que foram feitas no início da guerra se concretizaram? Bom, essa é uma boa pergunta, né? Nós temos aí mais de 3 meses já do conflito russo-ucraniano, e aí sempre fica a pergunta, né? A Rússia alcançou o que ela queria, as expectativas que analistas tinham, né? Depois de 3 meses se cumpriram ou não. Eu acho que para dar uma resposta mais objetiva possível para essa pergunta, primeiro a gente tem que ter clareza de algumas coisas. Primeiro uma premissa, né, digamos assim. Enquanto analista, né, mas também, sobretudo, enquanto um ser humano preocupado com outros seres humanos, essa guerra é condenável, né, de todas as perspectivas. Os custos da guerra, o desastre humanitário que a gente está vendo, ela é condenável. Então, o que a gente agora, depois dessa premissa de condenar o conflito, a gente tem que entender ambos os lados desse conflito aqui, e entender como é que chegamos aqui. Então, para poder responder se as expectativas estão de acordo, a gente tem que entender, primeiro, o que a Rússia queria com esse conflito, e ela está alcançando ou não, mas sabendo que para dar uma resposta a essa pergunta, nós temos que não nos esquecer que a qualidade das informações que nos chegam, muitas vezes, elas são prejudicadas. O acesso que jornalistas, analistas têm a informações no teatro de guerra, muitas vezes é prejudicado. Eu chamo a atenção disso porque escutamos ao longo desses 3 meses expectativas de que a Rússia vai ganhar essa guerra fácil. A Rússia vai mandar bomba lá, enfim, a Rússia vai fazer acontecer, não, a Ucrânia vai conseguir, enfim, muita coisa assim que era só muito chutômetro, na verdade, né, para a gente falar sobre esse início. Mas, então, para a gente tentar agora, enfim, responder quais eram os interesses russos para invadir a guerra. Eu era um daqueles analistas, ainda que não seja a minha principal área de investigação, a Rússia, né, a Ucrânia, enfim, esse entorno europeu, eu achava que o Putin não ia invadir. Essa era a minha leitura até antes do dia 24 de fevereiro, quando foi a invasão, salvo engano, e o início da guerra. Mas ele invadiu. E ele invadiu por quê? Então, à luz desses desenvolvimentos, eu acho que para entender o que a Rússia queria com esse conflito, a gente tem que ter em mente, pelo menos, o contexto desde o final da Guerra Fria, desde 89 a 90, 91, quando você tem o fim da União Soviética, para entender essa guerra. Por que essa perspectiva tão alargada? Porque, vejam, a forma como eu compreendo o conflito é mais ou menos a seguinte. Esse é um conflito que, a meu juízo, ele está embebido dentro dessas relações que a Rússia tem com o Ocidente e, particularmente, nesse caso, a relação com a OTAN e a sua expansão, né? Para o ouvinte que não conhece, a OTAN foi uma aliança de defesa, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criada em 1949
Então, logo no começo da Guerra Fria, e aí, à luz de comparação, a contraparte da OTAN, o Pacto de Varsóvia, que era o pacto comandado pela União Soviética à época, foi criado em 1955. Então, o que nós temos aqui é que a OTAN foi criada primeiro como uma aliança estratégica defensiva contra a expansão soviética, e a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia com os seus aliados a partir de 55. Mas o que eu quero chamar a atenção é que com o final da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a OTAN continua existindo. E não só continua existindo, como desde o final da Guerra Fria, a OTAN vem se expandindo em direção às fronteiras soviéticas. Isso a despeito de, no início dos anos 2000, o Putin ter afirmado, pouco antes de assumir a presidência russa, de que a frase dele, na minha tradução aqui, basicamente é a seguinte: a Rússia é parte da cultura europeia. Eu não posso imaginar o meu país isolado da Europa e do que chamamos do mundo civilizado. Portanto, é muito difícil para mim entender a OTAN como um inimigo. Então, isso é o Putin, no começo dos anos 2000. Então, vejam, a compreensão da guerra e das expectativas decorrentes, primeiro a gente tem que levar em consideração essa expansão da OTAN ao longo de pelo menos 3 décadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para entender isso também, é essa atuação da OTAN na Europa ao longo dessas 3 décadas. Para o ouvinte saber um pouco mais, perdão, em 1999, a OTAN atacou o Kosovo. Estava tendo um conflito, a OTAN bombardeou o Kosovo, com autorização dos Estados Unidos, apoio dos Estados Unidos, e aquilo foi algo para a Rússia de como podia ser, uma guerra da OTAN dentro do território europeu. Então, vejam, a percepção russa na segurança internacional, a forma como se percebem os movimentos de aliados e de inimigos é muito importante. Aí, a OTAN sempre acabou sendo percebida, desde a Guerra Fria, também ao longo do pós-Guerra Fria, como fazendo movimentações hostis. O segundo ponto importante, agora mais de natureza doméstica, tem a ver com uma série de reformas ocidentalizantes, né, que a Rússia fez durante os anos 90 e que não deu certo, não modernizaram o país, não trouxeram desenvolvimento econômico. Então, aquela ideia dos anos 90, de que tinha um único modelo só para o mundo, o capitalismo liberal, com economia orientada ao mercado, aquilo não prosperou na Rússia, não trouxe ganhos. Então, vejam, o modelo ocidental para a Rússia não deixou de fazer sentido. Então, esse fracasso dessas reformas ocidentalizantes dos anos 90. E aí, agora, um grupo que a gente entende que é comandado pelo Putin, um grupo muito nacionalista, que quer recuperar o prestígio e o espaço que a Rússia teve, chegam ao poder dentro dessa conjuntura de OTAN avançando e dessas reformas. Então, isso explica um ponto, por enquanto, só: a hostilidade que a Rússia tem com relação ao Ocidente. E aí, como é que a Ucrânia entra nessa situação? A Ucrânia, durante muito tempo, era um país que fez parte, enfim, da União Soviética, e depois, ao longo do final da União Soviética, nos anos 90, teve um governo alinhado com Moscou. Isso vai começar a mudar a partir de 2004, quando você tem aquelas revoltas, as revoluções coloridas, né, na Ucrânia, que os governos deixam de apoiar Moscou e passam a estarem mais próximos à União Europeia e ao Ocidente. E aí, por conta disso, a relação entre a Rússia e a Ucrânia começa a se deteriorar. Mas por que se deteriora, né? Por que é importante
a relação Rússia e Ucrânia para a Rússia. E aí a gente entende o interesse e a expectativa. A Rússia tem uma base na Crimeia, né, que foi muito importante para a esquadra russa desde da Guerra Fria e até os anos 2000. A Rússia tinha um acordo com os ucranianos para fazer o uso dessa base, a base de Sevastopol, que fica na Crimeia. O problema foi que quando muda esse governo mais alinhado à Europa do que a Rússia começa a ter dúvidas se ela vai conseguir manter o acesso a essa base, que para a projeção de uma potência, projetar poder, ela precisa ter acesso no caso da Rússia, ela precisava ter acesso ao porto, né, para sua esquadra. E aí a Rússia, então, tem dificuldades, né, com essas mudanças na Ucrânia. E aí acontece o conflito russo-ucraniano de 2014, né? Esse é um ponto importante. O meu entendimento dessa guerra atual, ela é um desdobramento desse conflito de 2014, em que a Rússia atacou a Ucrânia, e aí ela conseguiu o quê? Ela passou a controlar a região da Crimeia. Eu sugiro ao ouvinte que, se possível, vá acompanhando com um mapinha, né, esse podcast. Mas ela passou a controlar a Crimeia, tá certo? E aí, ao controlar a Crimeia, ela passa a ter acesso a essa base de Sevastopol. Qual é o problema? É que o acesso via Crimeia a essa base, ele é muito precário, ele é ruim. Se vocês pegarem no mapa, vocês vão ver que a Crimeia e a chegada à base passa pelo mar, então não tem um acesso terrestre. Então, nesse sentido, para a Rússia, ela queria, então, o acesso à base, mas tinha que melhorar esse acesso a ela, por questões logísticas, né, para mandar tropa, para passar suprimentos para a região, recursos, etc. No entanto, então, vejam, a despeito dessa anexação, a Rússia viu a necessidade de estabelecer um corredor terrestre para controlar essa base. E esse corredor terrestre é onde passa pela região de Donetsk e Luhansk, que são regiões que têm uma maioria russa que estavam querendo autonomia. Então, à luz de tudo isso, já estou me alongando muito na primeira pergunta, para a Rússia, o resultado mínimo que ela buscava com esse conflito era qual? Assegurar o controle político dessas regiões, dessa região chamada Donbass, composta sobretudo por Donetsk e Luhansk, porque aí, anexando, né, conseguindo ter o acesso a essa região, a Rússia conseguiria acesso a essa base de Sevastopol, né, dado que a pretensão russa era voltar assim, conseguir fazer projeção de poder, ser uma grande potência. Então esse é o resultado mínimo que a Rússia buscava. E aí ela está conseguindo fazer isso, né? Ela está conseguindo esse resultado mínimo aí. Então, aí você tem aquela questão. O resultado que eu quero buscar é esse, o controle do Donbass. Como é que a gente faz a tradução estratégica para isso? Né? Como é que a gente, em última instância, transforma esse objetivo concretamente, né? Estrategicamente, como é que a gente persegue ele? Então, a Rússia está buscando assegurar o controle político dessa região para garantir o acesso à Crimeia, e acesso terrestre à Crimeia, portanto, e aí conseguir manter a base de Sevastopol. A grande questão que impede que a Rússia tenha esse controle político é se a Ucrânia conseguir manter o controle da região. Então aí tem a tradução de novo estratégica. A Rússia tem que fazer o quê? Tem que castigar as forças ucranianas. Tem que impedir, portanto,
que as forças ucranianas consigam, em última instância, se reforçar e ter controle. Então, depois dessa longa introdução aí para a primeira pergunta, a expectativa russa, né, o objetivo estratégico da Rússia, a meu juízo, não é necessariamente tomar o poder, enfim, substituir o Zelensky, enfim, seria ótimo, enfim, não duvido disso, mas em termos mínimos, a Rússia precisa fazer o quê? Garantir esse controle político castigando as forças ucranianas. E o que a gente está vendo, ela está tendo dificuldade. Essa expectativa seria fácil? Alguns diriam que sim no começo. A gente está vendo que está tendo dificuldades porque a Ucrânia está sendo armada pelo Ocidente. Ela vem sendo armada, vem dando trabalho. Mas então a Rússia está perdendo? E aí eu já acho exagero. Né? Porque assumindo esse resultado mínimo que a Rússia quer, que é garantir esse acesso à região, acesso terrestre à região da Crimeia, ela não vai precisar controlar, mandar tropa para a região. Se ela conseguir garantir a autonomia política e, idealmente, conseguir que isso seja reconhecido, está ótimo. Então, a gente está numa situação que vai ser uma guerra longa devido à alimentação de armas o Ocidente está fazendo para a Ucrânia, mas também entendendo que o objetivo russo não é necessariamente tomar Kiev, substituir o Zelensky e fazer isso. O objetivo do russo é mais restrito. Às vezes, meu entendimento é que isso que é perdido nas análises. E você acha que é possível que exista uma saída sem mais conflitos dessa guerra? E se a Rússia consegue conciliar os interesses dela com a Ucrânia? Se existe uma estratégia peace building que pode ser adotada aí nessa guerra? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que para responder ela, eu vou recorrer um pouco à discussão sobre acordos de paz. Acordos de paz, sobretudo, entre estados. Como é que ocorrem acordos de paz, né? Normalmente, existem, digamos assim, é comum a gente encontrar 3 grandes estratégias para a construção de acordos de paz, né? Vamos pensar de forma ampla, assim. A primeira forma de construção de um acordo de paz é quando você tem uma derrota militar. Né? O país ganhou, acabou, ele vai lá e impõe os termos, né? Enfim, tem isso. Não me parece, por enquanto, esse o caso. Mas quais são as outras formas, né, da gente pensar acordos de paz? A gente tem, primeiro, a ideia de que, olha, depois de um conflito, a ideia você tem digamos assim, a apresentação de um diagnóstico. Olha, em determinado conflito, a guerra surgiu por conta das intenções agressivas de um determinado Estado. E a solução, portanto, para ter paz, é enfraquecer permanentemente esse agressor. Né? Então, essa é a visão. Aqui o exemplo histórico clássico é a Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha ela foi vista como o agressor, o principal agressor, e aí o Tratado de Versalhes foi um tratado muito pesado, né, em que várias cláusulas penalizavam seriamente a Alemanha. Então, nesse tipo de estratégia, o acordo de paz, ele pune uma parte e tenta recompensar aqueles que foram agredidos. Então, essa seria a primeira estratégia. A segunda estratégia, né, a segunda forma de construir um acordo de paz, é o que a gente chamaria, enfim, de equilíbrio de poder. Né? O que é esse equilíbrio de poder? Aqui é a ideia de que o conflito o conflito entre estados ele é endêmico na política internacional. E o que a gente tem que buscar, né, dado que não dá para acabar com o conflito
o que a gente tem que buscar, portanto, é evitar conflitos sistêmicos, conflitos que afetem todo o sistema, não conflitos localizados. O que a gente precisa fazer é, depois de um conflito, tentar assimilar aquele que perdeu para participar da ordem que vai ser construída. Então, isso seria essa segunda estratégia. Enfim, não dá para evitar conflitos. O que a gente tem que evitar é um conflito que abale todo o sistema. Logo, a gente tem que tentar fazer o quê? Atrair aquele que perdeu a guerra para o nosso lado e mostrar para ele que, olha, vale a pena você estar junto com a gente, assinar o acordo de paz, estar conosco, porque senão a alternativa a isso é ruim, né? Então, aí é um pouco que muitos dizem que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, né, em que a Alemanha perdeu, o Japão perdeu, mas mesmo assim fizeram parte da construção da ordem capitaneada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, formas mais ambiciosas, essas nunca... acho que dificilmente, historicamente, a gente viu exemplos disso, mas são acordos de paz que tentam mudar a ordem internacional. Ou seja, criar um novo ordenamento entre estados e a construção de uma ordem. Disse tudo isso porque, se a gente levar em consideração esses tipos de resolução de conflitos e construção de paz, eu acho, o que eu aposto nesse momento, é que da parte russa, a Rússia está buscando um desfecho que eu chamaria de desfecho duplo. O que é um desfecho duplo? A Rússia, então, ela está enfrentando uma guerra direta com a Ucrânia, mas essa guerra tem reverberações na relação com o Ocidente, particularmente a OTAN e outros países. Com relação à Ucrânia, eu acho que o objetivo russo seria aquele primeiro tipo de desfecho, de punição. Então, se vocês me perguntarem o que vocês acham que vai acontecer nessa guerra direta Rússia-Ucrânia, eu acho que dificilmente a Ucrânia sai dela sem perda territorial. Eu acho que o Donbás, enfim, pode ser que mude, né? Enfim, vai ficar registrado aqui essa gravação e aí depois vocês podem me cobrar. Mas eu acho que isso com relação à Ucrânia era o que a Rússia estava almejando. Com relação ao Ocidente e à OTAN, aí eu acho que a estratégia russa é uma estratégia, digamos, mais próxima ao que seria aquele equilíbrio de poder que eu falei para vocês. E a ideia russa é deixar claro, olha, dentro desse entorno aqui do leste europeu, eu sou a potência e não quero me sentir ameaçado. Então a Rússia, digamos assim, estava querendo se impor. Eu já vi, alguns analistas acham que essa postura russa seria uma postura de transformação de ordem, né? Porque o Ocidente veio desde os anos 90 em direção à Rússia, e agora a Rússia não, olha, aqui na Europa, essa é a posição, ninguém vai assumir, vamos mexer nas regras do jogo aqui. Eu tenho um pouco de dúvidas, eu acho que aqui o Ocidente avançou, mas ele foi avançando, cometendo erros, mas nunca de forma brusca, né? Foi sempre por tentativa, tentando, errando ali. Então eu acho que o que a Rússia está tentando fazer agora é uma afirmação do seu poder ali, do seu poderio para o Ocidente. Qual é a questão aí? São os desdobramentos, né? E o que está acontecendo. Nesse momento, o Ocidente continua municiando os ucranianos, dando armas, enfim, e isso está tornando essa guerra, nesse momento, a gente está vendo uma guerra de atrito. É uma guerra em que as partes estão se atritando ali para ver quem ganha mais, quem perde menos, mais ou menos, enfim, esse tipo de coisa. Então, essa continuidade do conflito com os ucranianos conseguindo armamentos, os russos tentando buscar o objetivo mínimo, enfim, isso pode prolongar. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria nesses dois desfechos. E só um último ponto, a construção da paz, a construção de um acordo, ela é sempre um processo que muitas vezes começa escondido, né? Tipo, porque é difícil, né? De uma hora para outra você está combatendo, está demonizando o seu inimigo, e de uma hora para outra você fala, não, agora vamos sentar para negociar com eles.
Então, o que isso implica? Tem sempre, digamos assim, negociações secretas que só depois de um tempo elas vêm à luz. Houve algumas tentativas de negociação, a gente viu, entre os russos e os ucranianos, que até o momento não prosperaram. Mas não dá para saber se essas conversas secretas estão ocorrendo. Mas eu acho que, nesse momento, construção da paz vai envolver um pouco a possibilidade desses dois desfechos aí. E sempre, só salientando para o nosso ouvinte, essa paz é o que a gente chama de paz negativa. É uma paz em que ela é simplesmente definida como ausência de conflito. Ela não é paz definida em termos que a gente chama paz positiva, em que, digamos, a gente pensa qual seria o conteúdo dessa paz. Não, nesse momento, a paz alcançável nesse conflito é essa negativa, em que o que a gente pode ambicionar é a ausência de conflito. Bom, agora a gente pode ir para a próxima pergunta. Certo. Quais são as consequências da guerra para a economia e principalmente para o povo russo? Bom, o que a gente está vendo, o que esse conflito ele está nos mostrando é que as consequências da guerra elas têm impactos econômicos e humanitários muito grandes, né? Um primeiro ponto que eu chamaria a atenção é para dados, né, que a gente vê circularem na mídia e produzidos por organismos internacionais, né? Devido à guerra e às suas reverberações, né, eu estava vendo salvo engano, o FMI, o FMI projetou que a inflação nos Estados Unidos vai atingir mais de 7% esse ano, mais de 5% na zona do euro. O Banco Mundial diminuiu, né, a projeção de crescimento global de 4,1% para 3,2%, e destacando o impacto que a guerra russo-ucraniana vai ter para isso. Então, o que a gente vê nesse momento enfim, que as projeções não são boas. Além disso, a gente está vendo que a Rússia foi sancionada, né? Vários países colocaram sanções na Rússia, né? Então, houve uma desvalorização muito forte do rublo, a população a gente vi fotos das pessoas indo aos bancos preocupadas com o rublo, mas o que está acontecendo é que a Rússia está conseguindo se sustentar, né? Está conseguindo, em última instância, arcar com esse custo da guerra, sobretudo pelo fato de que a Rússia ela cumpre um papel muito grande nessa economia mundial. Ela é a provedora de petróleo, de gases, de metais. A Ucrânia, ela é a exportadora de trigo, milho, enfim. Então a Rússia consegue se sustentar ainda porque ela tem, digamos, esse mercado energético. A Rússia é um player muito importante. Então ela está conseguindo sustentar isso, né? De cortar, né, o suprimento de energia de uma hora para outra dos russos é algo difícil, é um desafio aos europeus. No entanto, né, um impacto gigantesco que nós já estamos vendo tem a ver aí com o suprimento de alimentos, né? Então a Ucrânia ela produz trigo e milho, a exportação disso já está ficando complicada. Para tirar isso da região devido à guerra, a logística está bastante comprometida. A região, a Rússia e a Ucrânia, ela é responsável por 30% das exportações de trigo no mundo. E eu estava vendo, essa é uma informação que eu não tinha, mas de 65%
a mesma região ela é responsável por 65% da exportação de girassol, né, que, enfim, é matéria-prima para diversos produtos. Então, nesse sistema de alimentação mundial, a gente está vendo uma guerra na Europa que está atacando na grande parte ali de uma região que é central para o suprimento de alimentos, que vai ter implicações para os preços das comidas, dos combustíveis, enfim, esse tipo de coisa. Além desse impacto econômico, né, do impacto para a população russa, isso é algo que às vezes é difícil da gente ter acesso à informação mais precisa, porque a oposição na Rússia ela está bastante fragilizada, né? Todos os protestos contra a guerra vêm sendo reprimidos na Rússia. A gente tem pouca informação de lá de dentro que não filtrada por veículos da mídia ocidental. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção, e acho que chamei a atenção aqui também na nossa conversa. A qualidade das informações que nós temos acesso sobre o conflito, a gente tem que sempre ter esse cuidado. Mas nesses termos globais de impactos financeiros, a guerra vai ter, ela vai causar um impacto muito grande. Então, esse seria um ponto que eu queria destacar. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante destacar, que acho que a gente fica muito preocupado, né, com o impacto financeiro, como é que vai ser a inflação, o que vai deixar e não deixar de importar, mas eu queria destacar o que a gente chama, dentro da minha área de atuação, de economia de guerra. Né? Esses conflitos como esse, eles criam economias de guerra. Né? Um ponto que eu sugiro às pessoas darem uma olhada é que quem está alimentando os ucranianos com armas é o Ocidente. E muitas dessas empresas têm vínculos com governos do Ocidente. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem todo um complexo industrial militar com fortes vínculos com o governo dos Estados Unidos. Então, é de interesse desses grupos que os conflitos continuem, né, porque vão estar vendendo. Então, esse é um aspecto que eu acho que é muito importante destacar. Né? Não é o caso agora, mas de uma outra pesquisa que eu estava vendo, quando estoura, né, a guerra russo-ucraniana, levantei alguns dados sobre essa questão da economia de guerra. E aí, só para chamar a atenção aí do ouvinte, eu estava vendo, e aí, quando estoura o conflito, tem uma empresa de armas nos Estados Unidos, a Lockheed Martin. As ações dela estavam em baixa, estavam vindo numa média, não posso falar que estava em baixa, estava vindo um valor X. Quando estoura o conflito, os Estados Unidos começam a vender armas, as ações já disparam. E aí, elas continuam até o momento. E aí, depois eu fui fazer essa pesquisa, eu vi o aumento delas e fui entrar no site da empresa para ver o que ela estava vendendo, enfim, qual que é o portfólio dela para o governo dos Estados Unidos. E a minha surpresa é que na página inicial estava uma foto do presidente Biden na empresa, visitando a empresa, e aí agradecendo o esforço. A foto tirada, não me lembro agora qual dia que foi, mas isso foi mês de março, salvo engano. Não, agora em abril, o Biden fazendo a visita e no dia seguinte ele dizendo: olha, a gente vai precisar aumentar o suprimento de armas para os ucranianos.
Então, esse é um ponto muito importante, que muitas vezes a gente esquece, que as guerras estão envolvidas dentro de uma economia política do conflito. Acho que deu para entender bem como que essas consequências econômicas, né? Mas a gente queria saber um pouco dos impactos políticos da guerra no Brasil, né? Como que o Brasil tem se posicionado e como que isso vai influenciar a nossa relação aí com os outros países. Esse é um ponto importante, né? Pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia, o presidente Bolsonaro fez uma viagem à Rússia, né? O pessoal estava até assim, se fazia sentido manter essa viagem, daí surgiu até os memes dizendo, o Bolsonaro vai salvar lá, vai acabar com a guerra, enfim. Mas o que eu queria destacar aqui dessa relação é que a relação Brasil e Rússia, em termos econômicos, até aquela viagem, ela não tinha grande expressão, né? Por exemplo, até fevereiro de 2022, o dado que eu consegui levantar é que a Rússia era responsável por 8,8 bilhões em exportações do Brasil. Então, as exportações para a Rússia representavam 0,6% dos envios da balança comercial. O valor, até de 2021, esses dados, ele era pequeno comparado a toda a balança comercial brasileira. O Brasil vendia, sobretudo, soja, frango, carne, café, açúcar, enfim. Esse era os produtos, a cesta de produtos brasileira para os russos. E o Brasil comprava, sobretudo, da Rússia, defensivo agrícola, adubo, fertilizante, né? Então, isso que era, digamos assim, essa cesta e a balança comercial entre Brasil e Rússia. O que acabou acontecendo foi que, por incrível que pareça, depois da guerra, a importação brasileira de produtos russos se acelerou. Né? Teve então, vejam, depois do início da guerra, os russos pularam, né, de posição. Se no ano passado, em 2021, agora, em maio de 21, a Rússia ocupava a 12ª posição de países que o Brasil importava coisas, né? Em maio de 2022, a Rússia passou a posição de 5º país que mais vende para o Brasil, né? Então, o que é? Só para o ouvinte, né? Quem vende mais ainda para o Brasil é a China, né, com folga de janeiro a abril. Se a gente pegar o mesmo período de janeiro a abril, a China lidera, depois os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina, mas a Rússia agora está aparecendo em 5º. Né? O valor aí estimado é de 2,4 bilhões de dólares. Né? Que a pergunta, né, que não quer calar, o que então a Rússia está vendendo tanto para o Brasil nesse momento? E aí o que a gente olha a meu juízo, o impacto da guerra já. Né? Nessa atividade, essa cesta brasileira de produtos russos se destaca, não mudou, mas o que se destaca? Adubo, fertilizante químico. 70% da cesta é isso, adubo e fertilizante. Outros 15% são carvão, óleo combustível, petróleo, aí são 7%. Por que então, o que explica isso, né? Tipo, é a mesma cesta de produtos, mas aumentou a compra. Isso, a meu juízo, é impacto da guerra. Por quê? O que está acontecendo? Isso é um reflexo, né, de que das incertezas que a guerra traz, né? Então você teve pandemia, isso já levou os preços de fertilizante. Aí vem a guerra,
o que acaba acontecendo nesse momento é que os produtores agrícolas anteciparam a aquisição desses insumos, né? Então a agricultura estava muito preocupada com o desabastecimento. Então esse eu chamo a atenção, é um primeiro impacto, né? Houve esse aumento das importações do Brasil em relação à Rússia por temor de desabastecimento de adubos e fertilizantes químicos. Isso nos aponta para um ponto de suma importância. O agronegócio brasileiro, né, a agricultura brasileira, extremamente dependente dos russos em termos de fertilizante. Se eles não tivessem antecipado isso e a situação tivesse dificultada, haveria um problema sério para a agricultura brasileira e isso poderia ter implicações para uma crise alimentar muito grande. Então, para responder então a pergunta, eu acho que em termos dos impactos econômicos dessa guerra, há essa preocupação com desabastecimento, né, que o Brasil vai enfrentando, levando em consideração essa cesta de produtos que o Brasil tem com a Rússia. Agora, os impactos políticos da guerra, a meu juízo, eles podem ser relacionados a que implicações econômicas a guerra vai trazer. Se essa dependência de fertilizantes, se a guerra se estender muito, a logística para importar fertilizantes ficar prejudicada, isso vai ter um impacto no preço dos alimentos, que já não está barato, né? De qualquer supermercado que a gente vai, a gente sente isso. Então, acho que isso pode trazer mais pressão para o governo. Mas em termos da relação bilateral com a Rússia, infelizmente, né, o Brasil é muito pequeno para a Rússia agora, né? A Rússia tem outras preocupações agora, e acho que o Brasil também, nesse momento, a gente está entrando num ciclo eleitoral, e infelizmente, política externa é uma arena que traz, digamos assim, pouco voto, né? É um voto muito nichado, né? A população não está preocupada assim, com quem que o Bolsonaro vai se encontrar, deixar de se encontrar, quem que o Lula, quem que o Ciro, com quem eles vão se encontrar. Agora, a guerra vai ter impacto se isso começar a impactar a economia e, consequentemente, o bolso da população. Esse acho que seria como é que a gente consegue desenhar os possíveis impactos econômicos e políticos dessa guerra para o Brasil. Professor, agora uma pergunta rápida. A gente gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes sobre o assunto. Não precisa se estender muito, tá bom? Porque a gente sabe que o seu tempo está acabando, tá? Mas se você puder deixar um recado para os nossos ouvintes. Claro. Eu acho que o principal recado que eu gostaria de deixar é que guerras, conflitos internacionais, particularmente guerra entre estados, muitas vezes a gente tende a enxergar de uma forma muito unidimensional, né? Como é que está a correlação de forças, como é que eles estão lutando, enfim. Mas o que a oportunidade que vocês me deram para falar um pouco, e essa oportunidade eu agradeço muito, é apontar para a multidimensionalidade de conflitos internacionais. Um conflito como o russo-ucraniano tem esses objetivos estratégicos que eu delineei para vocês aí no começo, mas ele também está envolvido por uma economia política internacional que pensa os impactos, as externalidades da guerra, né, os impactos econômicos, humanitários, fluxo de refugiados, mas também o impacto em termos dessa economia do conflito, né? Como é que os conflitos vão se sustentando ao longo de 3 meses? Não tenham dúvidas, né? Esse conflito, né? As armas que estão chegando para o governo da Ucrânia e as armas russas, elas não brotam de geração espontânea lá na Rússia e na Ucrânia. Alguém vende.
e alguém está tirando dinheiro com isso. Então, acho que é esse o recado que eu gostaria de passar. Nós precisamos não só de internacionalistas, mas também de economistas aí como vocês para estudar fenômenos como a guerra. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Nesse episódio, nós conversamos sobre a guerra na Ucrânia. Também discutimos sobre as possíveis saídas da guerra sem mais conflitos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas e com a família também. Caso queira falar conosco, pode nos contatar pelo e-mail expostpodcast@gmail.com ou pelas redes sociais do PET Economia. A apresentação desse programa foi feita por mim e pelo Thiago. O roteiro foi escrito pelo Emanuel, Poliane e Rebeca. Hugo, Giovana e Matheus fizeram a edição de som. Muito obrigado e até a próxima.